que estamos a mostrar nesta altura pela primeira vez na CMTV. Conseguimos ver vários caixotes do lixo incendiados. Calorosas saudações e mais um dia em Portugal, mais um dia de criminalidade elevada. Portanto, antes que me assaltem a casa e eu não consiga acabar de gravar, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 140 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passou? Neste momento temos a tenda armada, ou neste caso incendiada na Amadora, mais concretamente no bairro da Cova da Moura, onde estão a existir retaliações até contra a polícia devido a um assassinato que aconteceu no dia de ontem. Vamos perceber o que é que aconteceu, porque isto está a tomar proporções preocupantes. Há confrontos no bairro do Zambujal, na Amadora, onde na última noite um homem foi morto a tiro pela PSP. O Nuno Adães está em direto. Nuno, nesta altura o bairro está cercado pela polícia. Qual é que é o plano por parte da PSP neste momento? Olá, boa noite, Mariana. O plano da PSP, no fundo, é de criar este perímetro de segurança à volta do bairro do Zambujal, onde nos encontramos aqui bem nas imediações do bairro, porque vivia aqui o tal homem que foi assassinado esta madrugada por um polícia. Odeir Muniz, de 43 anos, foi então morto esta madrugada no bairro da Cova da Moura. Só um pormenor, eu creio que a pessoa em questão estava numa rixa de violência ou num assalto ou uma coisa assim do género, e numa ação policial a polícia acabou por disparar para com a pessoa em questão, que acabou por a vitimar. Nesse ato alegadamente criminoso que neste momento está sob investigação, como devem imaginar. Foram vários os caixotes do lixo, também os carros incendiados por um grupo muito grande de pessoas. Foi imediatamente acionada a Polícia de Segurança Pública, também os bombeiros da Amadora estiveram neste local, foram imediatamente acionados aqui para este bairro, mas não conseguiram entrar nesta zona, isto porque a falta de segurança era imensa e por isso foram mesmo impedidos de acabar com estes incêndios, porque, como disse, não estavam reunidas as condições para entrarem neste bairro. Só um pormenor antes de vermos aqui os vídeos em questão mesmo daquilo que aconteceu, não é? Porque isto são imagens reais, mas eu não cresci num país, nem estou habituado a viver num país onde é normal as forças de segurança, os bombeiros e afins não poderem entrar. Porque todos nós contribuímos para o Estado Social, todos nós temos a possibilidade de circular livremente em Portugal por tudo aquilo que é lugar de propriedade pública. Propriedade privada é outra coisa, não é? Mas isto é a rua, e a rua é de toda a gente. Ora, a rua não é de determinadas pessoas, não é de determinados grupos, a rua é de todos. E, portanto, a partir do momento em que há a proibição de cidadãos, nomeadamente forças de segurança e bombeiros e afins, os responsáveis pela nossa proteção, isto aqui não é território, é batalha campal. E eu dispenso viver num país que acha que é, eu não vou dizer benéfico, mas que cada vez mais normaliza isto. Nós olhamos para o exemplo de outros países na Europa, a França principalmente, em determinados casos o Reino Unido, e nós vemos que a polícia não pode entrar em determinados bairros. Desde há 10, 15 anos para cá, que tem assim sido e que tem incrementado cada vez mais este tipo de circunstâncias. Portanto, vamos olhar lá para fora, perceber os erros que foram tomados ao longo da última década e fazer alguma coisa para não replicarmos aquilo que está a acontecer agora de forma embrionária em Portugal. E há muito bom remédio para isto. Há uma determinada coisa que se chama Constituição, há o Código Penal também, há muita matéria documental jurídica que permite que as pessoas saibam aquilo que podem ou não fazer perante a lei. E se não sabem comportar-se perante a lei, então há duas coisas que têm que obrigatoriamente acontecer. Em primeiro lugar, a ação policial adequada, sem determinado tipo de restrições, claramente respeitando sempre direitos humanos e etc., não é essa a questão, mas sem restrições ridículas que neste momento existem em Portugal. E, em segundo lugar, atrás da cela imediatamente. Porque isto aqui não é aceitável, desculpem lá, isto não é um país do terceiro mundo. Estamos na União Europeia, estamos na Europa, e se queremos ser um país desenvolvido, isto não pode ser normalizado.
São novas imagens impressionantes que estamos a mostrar nesta altura pela primeira vez na CMTV. Conseguimos ver vários caixotes do lixo incendiados, vários focos de incêndio no meio da rua e muitas pessoas a correr junto a estes focos de incêndio que foram provocados por pessoas que estão revoltadas com a morte de Odair Muniz, o homem que foi morto a tiro pela PSP na sequência de uma perseguição policial que aconteceu na última madrugada. Pá, desculpem dizer isto assim, mas o que é isto? Mas as pessoas não sabem. Pá. Enfim, toda a gente sabe que há determinadas zonas em Lisboa que são mais problemáticas, etc. Eu também já estive em contacto, cresci cresci em contacto com essa realidade e, portanto, há muita gente que sabe o que é que a casa gasta, mas há limites, não é? Portanto, o problemático do antigamente era extremamente menos problemático do problemático de agora. Pá, o que é isto? Vemos que são dezenas de pessoas, várias destas pessoas estão de cara tapada e consegue-se perceber que estão a atirar objetos. Presumivelmente, por estas imagens, conseguimos ter a percepção de que à partida, do lado contrário, estarão agentes da PSP. Assim se explica que esteja aqui quase montada uma situação de batalha campal. Pá, isto é surreal. É assim, pelos sons, ou são petardos ou são tiros. Embora o som do petardo seja um bocado diferente dos tiros, parecem mais tiros do que propriamente petardos. Não é? Eu acho uma piada espetacular. Há um problema legal e jurídico enorme em Portugal para a polícia disparar em determinado tipo de circunstâncias. Mas aqui os companheiros andam com armas como se nada fosse. Era como se andassem com maçãs de fiambre na lancheira, é uma coisa perfeitamente normal. Então eu adoro, entre aspas, estou a ser claramente irónico, não é? Acho que essa é perceptível, mas adoro esta dualidade de critérios. Pá, é uma coisa completamente ridícula. Só um pormenor. Não, vou deixar correr isto. Isto aqui já parecem petardos. Meu Deus. Olha, eles não vão brincar. Olha os meninos, por os meninos das janelas. Pá, isto não é normal. Desculpem lá. Não é. Não é, isto não é aceitável. Bora, pessoal, bora! Bora! Sabem qual é que é a pior parte disto? A pior parte disto ainda há mais. Ainda vamos ver o testemunho de pessoas que moram no bairro. Vamos ver o testemunho de um condutor de um autocarro que foi baleado. Não o condutor, mas o autocarro. Ou seja, um autocarro normal da Carris foi baleado a passar por lá. Ainda vamos ver as declarações da polícia. Mas eu queria só dar uma nota que acho que é relevante no sentido em que olhar para isto é preocupante, desculpem lá. Mas mais preocupante do que o preocupante normal em que o país se encontra. Até porque as pessoas que vivem aqui, não é? Na Cova da Moura, foram proibidas de entrar no seu próprio bairro. Imaginem vocês, hoje é segunda-feira, não é? Portanto, eu estou a gravar este vídeo já depois da meia-noite, não é? Mas é porque eu fiz isto em cima do acontecimento. Mas é segunda-feira, não é? E imaginem vocês, depois de um dia de trabalho, trabalham 8, 9, 10 horas, mais uma hora de transportes públicos ou duas, consoante a distância, chegam a casa, querem descansar e depois têm um aparato policial brutal em que a polícia vos diz: epá, não podem entrar em vossa casa, nem no vosso bairro, porque temos aqui um determinado grupo de pessoas que está mais preocupado em fazer desacatos públicos do que propriamente viver em comunidade e em pacifismo social. Portanto, imaginem o que é viver aqui nesta realidade.
às vezes falta um bocado, talvez também perceber a elite política. Não há aqui uma crítica mais especificada, mas enfim. São imagens impressionantes. É uma autêntica batalha campal. Deste bairro do Zambojal, e por isso mesmo a Polícia de Segurança Pública não arreda pé do local onde nos encontramos, impede a passagem, impede que os próprios moradores tentem entrar no bairro, que neste momento não é seguro. Temos aqui duas pessoas. É assim, eu compreendo que neste momento seja pior, mas dizer que a Cova da Moura só neste momento é que não é segura é, talvez, eu diria, um eufemismo a esteroides. Mas isso sou eu. Que moram no bairro e que foram impedidas de entrar. É o caso desta moradora. Eu perguntava primeiro aqui à Alice, à senhora Alice, mora no bairro, obviamente. O que é que lhe disseram os agentes da autoridade? Eles já não deixam entrar, só simplesmente isso. O que eu soube foi de lá de dentro que está perigoso e que, pronto, não convém entrar, muito menos com o carro, né? Depois de um dia de trabalho, quando achava que voltava para casa, sim, iria voltar, aconteceu este azar, ao fim e ao cabo. Sim, depois de um dia de trabalho acho que é muito chato, quer dizer, isso é coisas lá entre eles, né? A gente não tem nada a ver com isso. Conhecia esta pessoa ou Odair? Não, nada, não. Sequer eu dou-me com alguém do bairro, sequer. Só entro lá porque tenho que morar lá. Compreendo. Depois temos aqui o motorista de um autocarro que estava a passar pela Cova da Moura. E curiosamente ele até diz aqui umas coisas interessantes, que é a própria instituição dos autocarros aconselha o condutor a não passar pela Cova da Moura. Portanto, voltamos à velha máxima. Andamos nós a pagar impostos, a contribuir para o Estado Social, para depois não haver segurança suficiente em determinadas zonas que nem autocarros públicos lá passam. Enfim. Estava tudo cortado e eu desviei, né? Desviei os contentores aí. Olha ali o autocarro baleado. Estão a ver aqui? Levou tiros. E só ouvi o barulho. Parece que foram. Morador que assistiu a tudo. Desviei dos contentores e segui a minha viagem. Só que quando desviei dos contentores, aí senti barulhos a bater, tipo pedra e tiros. Aí, contra o autocarro. Contra o autocarro. Coitado. Quem é que seria agora? Este é um condutor do autocarro. Dois rapazes passageiros. Eles Ficou assustado com toda esta situação. Ninguém ficou ferido. Estava à espera que isto pudesse acontecer, sabia o que é que se passava aqui na zona da Amadora? Eu não estava. A empresa já tinha alertado para não entrar aqui na zona de Zambojal. Mas eu nem dava conta do que é que estava a passar. Eu estava... Houve alteração também do percurso para a zona do Zambojal? Não, no meu caso, na minha viagem não sofreu alteração, porque eu não passava por aí. Sabe o que é que vai acontecer? É que Portugal um dia vai chegar ao cúmulo de nós termos uma realidade muito semelhante. Não vai chegar a esse nível, mas talvez apareça um político similar àquilo que é o presidente de El Salvador. Não sei se conhecem o Nayib Bukele. O Nayib Bukele transformou El Salvador num dos países mais seguros do mundo, quando há 2, 3, 4, 5 anos El Salvador era dos países do mundo com o maior número de homicídios per capita. E ele fez uma razia, mas uma razia total aos grupos criminosos e às comunidades criminosas em El Salvador, que foi uma coisa ao mesmo tempo espetacular, mas uma coisa que nunca se tinha visto anteriormente na história da humanidade, diria mesmo. E, portanto, eu espero não termos que chegar ao nível pejorativo, civilizacional de El Salvador no passado para que isso aconteça, não é? Mas, pelo andar da carruagem, se nada mudar, para lá caminhamos a todo o gás. E eu estava sempre a fazer a minha viagem normal, ir e voltar. E... O percurso passava pelo bairro da Cova da Moura? Sim, passava. Era a minha última volta. Apanhou um grande susto já. Sim, claro. Pá, desculpem, mas dá-me pena, pá. O condutor estava a fazer o seu trabalho, depois de um dia inteiro, eram já 11 da noite, provavelmente 11 e tal da noite, depois leva com tiros e com pedras. As senhoras, depois de um dia de trabalho, vão para casa, nem sequer podem entrar em casa. Pá, isto é tudo muito triste. A situação já se encontra a ser investigada, todas as informações foram transmitidas tanto ao Ministério Público como à Polícia Judiciária, que já se encontra a efetuar as suas diligências. Relativamente ao dia de hoje, foi-nos dada indicação de que existiam diversos focos de incêndio no interior do bairro. A nossa atuação foi, portanto, em apoio aos bombeiros. Verificámos depois algumas situações de desordem, em que tivemos que atuar para repor a ordem pública. O que é que pedimos nesta altura? Calma, e deixem-me salientar que não vamos tolerar comportamentos de uma maioria que ponham em causa a segurança da maioria. Os meus parabéns. É preciso coragem para dizer isto.
Não sei o nome da polícia em questão, não faço a menor ideia, mas muitos parabéns. Já agora agradeço de um ponto de vista geral à polícia pelo serviço que prestam em Portugal. São muito maltratados pela classe política, não só eles, mas no caso são aqui os intervenientes. Portanto, agradeço de uma forma geral pelo que fazem, agradeço de uma forma particular por aquilo que foi dito aqui, porque acho que é um problema que vamos passar a ter cada vez mais se as coisas não mudarem. Sendo que neste caso tivemos as informações que as equipas de intervenção rápida, bem como o corpo de intervenção, foram apedrejados na entrada a este bairro. Podia que me explicasse como é que foi a entrada, precisamente. Sim, exatamente. Foi quando nos encontrávamos, portanto, a dar apoio aos bombeiros. Houve aqui o arremesso de algumas garrafas e de algumas pedras, pelo que houve necessidade de fazermos outro tipo de atuação para reposição da ordem pública. O reforço vai se manter durante a noite. Tiros a serem disparados, o que é que aconteceu? Terá sido naturalmente para reposição da ordem pública. Houve Por parte da PSP, esses tiros disparados? Não lhe sei dar essa indicação. Sei que houve, portanto... Nós temos a indicação que há uma pessoa que foi ferida no seguimento das operações da polícia, diz que foi agredida inclusivamente por agentes da PSP. Não temos qualquer informação nesse aspecto. Relativamente à presença do comandante do Metropolitano de Lisboa, ele que está aqui, chegou há pouco tempo, porque é que houve a necessidade de chamar a pessoa mais importante, por assim dizer, do Cometlis aqui ao local? Sim, não foi necessidade de chamar, ele é que, pela pessoa que representa, sentiu necessidade de estar presente neste momento. E a meu ver, bem, porque a situação é, enfim, desacatos acontecem, não é? Mas isto não é um desacato. Temos a rua a arder, tiros e petardos contra autocarros. Isto, ouçam, eu já fiz sessões de jogo de GTA mais tranquilas do que isto. E nem sequer estou a gozar. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.